Grandes transformações nascem no silêncio. Como realizar seus planos em silêncio? Tem fases da vida em que tudo parece fazer barulho. O mundo, as pessoas, até a mente da gente. São tantas vozes, opiniões e pressas que o que é essencial vai ficando abafado. A gente tenta dar conta de tudo, explicar tudo e, sem perceber, se distancia do próprio ritmo. Até que um dia, o coração pede calma. Há um momento na vida em que a gente percebe que falar menos é o que mais protege. Você já teve essa percepção? De que existem ocasiões em que quanto menos a gente fala, melhor as coisas fluem. Até pouco tempo atrás, eu pensava o contrário. Achava que compartilhar cada plano era uma forma de mostrar confiança, coragem, talvez até motivação. E para ser sincera, às vezes era pura empolgação. Quando a gente se anima com uma ideia, quer dividir, quer ver o outro vibrar junto. Eu era assim, um pouco emocionada demais, cheia de vontade de contar tudo. Parecia que, ao dizer em voz alta o que eu queria fazer, aquilo ganhava força, se tornava mais real. Mas com o tempo, fui percebendo o outro lado disso. Quando o plano ainda é frágil, quando está nascendo, a exposição pode ser o vento que apaga a chama antes dela firmar. O silêncio, que antes me parecia um vazio, passou a ser abrigo. Vivemos num tempo em que tudo precisa ser mostrado. Cada passo, cada mudança, cada tentativa vira prova de movimento. Só que o que ninguém conta é que, quando você entrega demais, o mundo devolve ruído. São opiniões, dúvidas, comparações. E o seu propósito, que antes era claro, se perde no barulho. É nesse ponto que o silêncio deixa de ser ausência e passa a ser força. O silêncio é onde a semente cresce. Ninguém vê, mas é ali, escondido da pressa, que a raiz se firma. É ali que as ideias amadurecem, que a fé encontra espaço para respirar. E é também onde nasce o discernimento. Aquele que te faz entender que nem tudo precisa ser dito para dar certo. Às vezes, a vontade de contar vem do medo de desistir sozinha. Outras vezes, da carência de ser compreendida. E está tudo bem. Só que é nesse movimento de querer ser ouvida que, sem perceber, a gente entrega energia demais. O plano que deveria crescer protegido se dispersa. Talvez por isso, as maiores transformações da vida aconteçam em silêncio. O nascimento, a cura, o perdão, a reconstrução, tudo acontece primeiro dentro, antes de ser visto fora. Se você sente dificuldade em guardar aqueles planos que você gostaria que ficassem mais restritos, uma sugestão é criar um espaço só seu para isso. Pode ser um caderno dos sonhos, um caderno da clareza, ou o nome que fizer sentido para você. Escrever é uma forma de dar forma ao invisível, mas sem expor o que ainda está nascendo. Colocar no papel é diferente de anunciar. É uma maneira de continuar acreditando, de manter o foco e de fortalecer aquilo que ainda precisa de tempo e silêncio para crescer. Quando você começa a respeitar esse processo, algo muda. A pressa cede lugar à paciência, o barulho se transforma em clareza e o foco volta para o essencial: fazer o que precisa ser feito, no tempo certo, com propósito. Hoje, eu quero te convidar a refletir sobre isso, sobre o poder de realizar em silêncio, sobre como proteger seus planos e sua energia sem precisar se afastar do mundo, e sobre como o silêncio pode se tornar o seu maior aliado para transformar o que ainda está sendo construído com mais calma, foco e sentido. Porque realizar em silêncio não é esconder. É permitir que o que é importante cresça no seu tempo, sem interferências. Silencie o excesso. Compartilhe apenas com quem caminha com você. Nem todo ouvido é abrigo. Às vezes, é justamente ao falar demais que a gente enfraquece o que ainda está nascendo. Existe um tipo de força que se perde nas palavras. Aquela energia inicial que move, que inspira, que dá direção. Quando você divide um plano com quem não entende seu propósito, ele deixa de ser semente e vira opinião. E opinião demais bagunça o terreno onde a ideia deveria crescer.
Você já percebeu que tem pessoas que não são amigas, são apenas colegas? E provavelmente você já se deparou com alguém assim, aquela pessoa que se aproxima mais para observar do que para apoiar. Às vezes quer saber demais, pega suas ideias, copia seus planos. Eu nunca tive esse olhar antes, achava que todo mundo torcia da mesma forma. Mas o tempo vai deixando a gente mais esperta, mais seletiva. Aprendi que há planos que só florescem quando a gente os protege do barulho. O silêncio não é isolamento, é filtro. Ele separa o que é essencial do que é ruído. É o espaço entre pensar e agir, onde você se escuta antes de se justificar. E isso muda tudo, porque o mundo está cheio de vozes, mas são poucas as que realmente escutam sem interferir. Não é sobre guardar segredo, é sobre saber onde colocar a sua energia. Falar o tempo todo é como deixar a janela aberta em dia de vento. Entra o que ajuda, mas também o que bagunça. Quando você começa a escolher com quem divide seus passos, algo dentro de você se alinha. Você entende que não precisa anunciar o que está construindo para que seja verdadeiro. Compartilhe com quem caminha com você, não com quem apenas observa. São essas pessoas, as que torcem de verdade, as que conhecem seus silêncios, que ajudam a manter a chama acesa. O resto, você entrega ao tempo. Porque planos falados antes da hora pedem aprovação. Planos cultivados em silêncio pedem fé. Mesmo quando a gente aprende a escolher com quem dividir, ainda existe algo que escapa das mãos, o que está fora do nosso controle. E é aí que o silêncio ganha outro papel, o de ensinar a lidar com o que a vida traz, sem perder o centro. Mantenha o foco no que você pode controlar. Você é daquelas pessoas que quer resolver o problema na hora? Que sente um incômodo e já vai atrás de solução, de resposta, de entender o porquê das coisas? Eu era assim também. Quando algo saía do meu controle, eu me agitava por dentro, como se o mundo estivesse esperando uma reação minha. Mas o tempo me mostrou que esse impulso de querer resolver tudo é o que mais nos desgasta. E para ser sincera, até hoje, quando acontece algo, o primeiro impulso ainda é ir atrás da solução. A diferença é que agora eu reconheço esse movimento e não me sinto mais a pior pessoa porque alguma coisa não fechou 100% naquele dia. Aprendi que o não deu certo ainda não é fracasso, é processo. Nem tudo o que acontece ao nosso redor depende de nós, e aceitar isso é libertador. Há momentos em que o esforço, a dedicação e até a fé parecem não ser suficientes, porque o resultado não vem no tempo que a gente imaginava. E é aí que muita gente se perde, tentando controlar o que nunca esteve nas próprias mãos. O silêncio ensina sobre limites. Ele mostra onde termina o seu papel e começa o que não te cabe resolver. Eu demorei para entender isso. Por muito tempo, confundi insistência com responsabilidade. Achava que se algo não estava dando certo, era porque eu não estava fazendo o bastante. Só que nem sempre é questão de esforço. Às vezes é questão de tempo. Existem coisas que só se alinham quando a gente para de forçar. O foco no que se pode controlar é o que separa o cansaço da constância. E isso começa em escolhas simples. Fazer o que está ao seu alcance, sem se desgastar tentando prever ou corrigir tudo. É como cuidar de uma planta. Você rega, aduba, garante que tenha luz. Mas o florescer não é algo que você comanda. Ele vem quando o processo está pronto. O barulho externo nos faz acreditar que precisamos ter respostas rápidas, soluções imediatas, explicações para tudo. Só que a pressa é inimiga do discernimento. Quando você desacelera e volta para o essencial, o que depende de você hoje, o peso diminui. O que era confusão começa a ganhar forma e a mente respira. O silêncio ajuda a ouvir o que importa. E nessa quietude, você entende que o controle real está na sua postura, não no resultado. Está na forma como reage, no cuidado com a sua energia, nas pequenas atitudes que mantêm o seu eixo firme, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Aprender a focar no que está ao seu alcance não é se conformar, é se preservar.
é escolher a serenidade em vez da exaustão. Porque quem gasta energia tentando controlar o que não pode, perde força para fazer o que realmente transforma. E é esse equilíbrio que sustenta a caminhada silenciosa. Quando você faz o seu melhor, entrega o que está além e segue em paz, sem precisar provar nada. Quando a gente entende que nem tudo depende de nós, sobra energia para cuidar do que realmente depende. E é aí que começa o poder do planejamento, não para controlar o tempo, mas para caminhar com mais consciência dentro dele. Planeje com calma e intenção. Você costuma planejar com calma ou age no impulso, só para sentir que está em movimento? Planejar não é controlar tudo, é dar direção ao que ainda está em construção. Muita gente acredita que planejar significa ter todas as respostas, saber exatamente o que fazer, quando e como. Mas o verdadeiro planejamento tem mais a ver com consciência do que com controle. Quando os planos são feitos na pressa, eles acabam refletindo o mesmo estado da mente ansiosa. Tudo fica atropelado, confuso, sem espaço para respirar. O bom planejamento nasce no silêncio, quando o pensamento desacelera e começa a se alinhar ao que realmente importa, não ao que o mundo espera que seja feito. Mas há um ponto de atenção importante. O excesso de planejamento também pode nos deixar frustrados quando as coisas não acontecem como imaginamos. Às vezes, o plano é tão detalhado que não sobra espaço para o imprevisto, e a vida, com sua própria sabedoria, vem e muda tudo de lugar. É bom lembrar que nem sempre o que foge do roteiro é um erro. Muitas das melhores coisas da vida chegam sem aviso, fora da planilha, fora da expectativa. E talvez seja justamente essa a graça. Perceber que o controle não é o mesmo que segurança e que há beleza até nas rotas que a gente não traçou. Existe uma diferença entre agir por impulso e agir com intenção. O impulso vem da emoção do momento, é aquele "vou fazer agora", que depois vira cansaço. A intenção nasce da clareza, é quando há propósito, coerência e calma no movimento. E é aí que o silêncio volta a ter poder, porque é nele que as ideias amadurecem. A pressa de contar, de mostrar, de provar, quase sempre rouba a fase mais importante, a de escutar o próprio processo. Às vezes, um plano precisa ficar quieto para crescer. Nem toda ideia está pronta para ser compartilhada. Algumas ainda estão em fase de semente. Elas precisam de tempo, de luz, de cuidado, de uma certa proteção. Quando se fala demais sobre algo que ainda está germinando, as opiniões alheias distraem e afastam do que realmente importa. Planejar com calma e intenção é respeitar o tempo das coisas. É anotar, observar, ajustar, mas sem se afobar. E isso também significa criar espaço, não só mental, mas físico e de tempo. Reserve um momento na sua rotina, converse com quem faz parte do mesmo plano que você. Se estão organizando uma viagem grande, por exemplo, é natural que precisem ajustar detalhes juntos, definir prioridades, pensar em cada passo. Nem que seja alguns minutos por dia, para se reconectar com o que está construindo. Pode ser de manhã, com um café e uma folha em branco, ou à noite, quando a casa silencia. Esse é o seu tempo de plantar ideias, de revisar caminhos, de ajustar rotas. Criar esse espaço é como abrir uma pequena clareira no meio do dia corrido. Um lugar em que o foco volta, a mente desacelera e o propósito se alinha. Quando você transforma o planejamento em um hábito silencioso, tudo ao redor começa a se reorganizar. No fim, o que sustenta um plano não é o quanto se fala sobre ele, mas o quanto se age em silêncio. É a coerência entre o que se quer e o que se faz todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. Só que mesmo com o melhor plano, existe algo que pode te tirar do eixo, a necessidade de ser validado. Porque de nada adianta planejar com intenção se o foco continua sendo agradar o olhar do outro. Foque no movimento, não na aprovação. Já aconteceu de você duvidar do seu próprio progresso só porque ninguém comentou nada?
Uma das maiores armadilhas de quem está construindo algo é medir o valor do próprio caminho pelas reações dos outros. É natural querer reconhecimento. Todos nós gostamos de saber que estamos no rumo certo. Mas quando a validação vira combustível, o foco se perde e o cansaço chega rápido. Nem todo mundo vai entender o seu processo, e tudo bem. Às vezes, o que você está vivendo é um momento de construção silenciosa, em que o resultado ainda não aparece, mas o fundamento está sendo criado. Só que o olhar externo, apressado, costuma enxergar apenas o que é visível e ignora o que é essencial. O problema é que, quando se busca a aprovação o tempo todo, o movimento deixa de ser genuíno. A ação passa a ser moldada pelo medo de decepcionar, e não pela vontade de crescer. E isso drena a energia, enfraquece o propósito, faz a pessoa se afastar da própria essência. O movimento verdadeiro é aquele que continua mesmo sem aplauso. É o que nasce da convicção, não da comparação. É o que entende que consistência vale mais que impacto rápido. E isso vale para tudo: projetos, decisões, mudanças pessoais. Porque o caminho mais sólido é o que se constrói em silêncio, com pequenos passos firmes e não com grandes discursos. Existe uma força enorme em seguir, mesmo sem plateia. Quando você age com propósito e foco, a energia se reorganiza. As coisas podem demorar a se alinhar, mas começam a fluir de um jeito mais natural, porque não estão sendo forçadas. E o curioso é que quando o foco muda da aprovação para o movimento, o resultado vem de forma mais leve. O que era peso vira aprendizado, o que era dúvida vira clareza. A vida começa a responder de um jeito mais suave, porque o esforço passa a vir de dentro, e não da necessidade de provar. O silêncio ajuda nisso também. Ele corta o ruído das expectativas e te devolve presença. É nele que se percebe que o movimento, por menor que pareça, ainda é progresso. Mesmo um passo curto é avanço quando se está indo na direção certa. Focar no movimento é um exercício diário. É escolher agir com intenção, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o resultado ainda é invisível. É confiar no processo e deixar que o tempo faça o que é dele. Porque no fim, o que sustenta qualquer conquista não é o aplauso, é a continuidade. Quando a vida parece fora de ordem, o primeiro impulso é tentar colocar tudo de volta no lugar. Mas o equilíbrio, muitas vezes, não vem de agir mais, vem de agir com calma. Reagir com fé não é ignorar o que está acontecendo, é escolher não se perder no meio do caos. E essa escolha começa quando você entende que nem tudo precisa ser dito, nem todo plano precisa ser mostrado. E talvez seja justamente nesse ponto que mora o segredo das grandes transformações. Elas não precisam ser vistas para existirem. Há forças que crescem melhor no silêncio. Ideias, planos, até a fé. E é sobre isso que quero te contar agora. O poder de guardar, de silenciar e de proteger o que ainda está nascendo. Proteja seus planos e escolha o silêncio certo. Você já teve a sensação de que, quando fala demais sobre um plano, ele parece perder a força? Às vezes é porque vem aquela falsa impressão de que já está quase tudo feito, e sem perceber, a ação desacelera. Outras vezes é porque, ao dividir demais, o plano se mistura com as opiniões dos outros e acaba perdendo o foco. Nem todo silêncio é o mesmo. Existe o silêncio do medo, que esconde. E existe o silêncio da sabedoria, que protege. Quando um plano ainda está nascendo, ele é frágil, e como toda semente, precisa de tempo e de resguardo. Falar demais sobre o que ainda está se formando pode ser como tirar uma planta da terra antes de criar raízes. Proteger os próprios planos não é segredo, é maturidade. É entender que nem todo mundo torce na mesma frequência. Há quem escute para inspirar, e há quem escute para comparar. E às vezes, sem perceber, o entusiasmo com o qual se compartilha vira o mesmo vento que apaga o que ainda estava acendendo. Proteger os próprios planos também é se proteger do excesso de estímulo. Quando muita gente opina, incentiva ou pressiona, é fácil se confundir.
Às vezes, todo mundo ao redor diz: faz, vai, não pensa tanto. E nesse empurrão coletivo, a gente acaba agindo pela emoção e se arrependendo depois. Pensa, por exemplo, quando você comenta que quer comprar um carro novo. Em pouco tempo, aparecem dezenas de opiniões. Quem diz que é o modelo errado, quem acha que é caro demais, quem fala para aproveitar antes que o preço suba. Claro que uma opinião pode até servir de alerta. Às vezes, alguém enxerga um ponto que a gente não viu. Mas antes de abrir o plano para todos, é importante já ter feito a sua própria pesquisa, olhado com calma, entendido o que é prioridade e o que é impulso. Assim, quando vierem as opiniões, elas não te tiram do eixo, só ajudam a ajustar a rota. Às vezes, o desejo é real, mas o momento não é. Outras vezes, o impulso vem mais da vontade de provar algo do que de uma necessidade verdadeira. Nem sempre é a hora de agir, mesmo que tudo pareça favorável. Às vezes, a pausa é o que permite clarear o pensamento e entender se é o seu momento, ou só o reflexo da pressa dos outros. O silêncio, nesses casos, funciona como um freio gentil. Ele não impede o movimento, apenas te ajuda a seguir com mais consciência. Silêncio também é uma forma de reduzir a pressão externa. Quando menos gente sabe dos seus passos, menos expectativas se criam. E quanto menos expectativa, mais liberdade para ajustar o rumo, mudar de ideia, tentar de novo. O barulho das opiniões externas às vezes se mistura tanto com a nossa própria voz, que fica difícil entender o que é vontade e o que é influência. O silêncio, então, se torna um filtro. Ele limpa o excesso, devolve o foco e protege o que ainda está em construção. E há outro ponto. Quanto mais exposto um plano, mais vulnerável ele fica às energias de quem não entende ou não acredita. Nem sempre é maldade, às vezes é pessimismo. Mas há também quem olhe com inveja disfarçada de cuidado, e esse tipo de energia pode abalar a confiança de quem ainda está começando algo. É por isso que guardar um plano é também uma forma de preservar a própria força, não por medo do olhar alheio, mas por respeito ao próprio processo. E o mais importante, quando a gente guarda o que está criando, também se livra da obrigação de ter que justificar se algo não der certo. Porque a vida não é uma linha reta, e não deveria ser. Existem pausas, desvios, recomeços. Há planos que mudam de forma no meio do caminho, e tudo bem. O silêncio te dá esse direito, o de mudar de direção sem precisar explicar a ninguém. Silêncio não é isolamento, é foco. É continuar trabalhando mesmo quando ninguém sabe o que está sendo construído. É dividir apenas com quem soma, com quem entende o valor do processo e não exige resultados imediatos. O verdadeiro silêncio é ativo. Ele planeja, observa, ajusta e age, sem precisar anunciar. O silêncio certo é aquele que serve de abrigo, não de prisão. É quando se cala por discernimento, não por medo. É quando a mente entende que as ideias crescem melhor longe do barulho. E quando amadurecem, falam por si, sem precisar de explicação. No fim, quem aprende a silenciar com propósito descobre algo poderoso. O mundo só ouve com atenção quando o resultado fala mais alto do que as palavras. Silenciar não é se afastar do mundo. É escolher com quem dividir o que importa, com quem é próximo, confia e compartilha do mesmo propósito. Nem tudo precisa ser exposto, mas aquilo que é verdadeiro pode ser compartilhado em espaços seguros, com pessoas que torcem de verdade e caminham no mesmo sentido. O silêncio não é um muro, é um filtro. Ele separa o que fortalece do que dispersa. Cada palavra que guardamos com intenção preserva energia. Às vezes, proteger um plano é o que mantém viva a vontade de realizá-lo. Porque quando há barulho demais, a mente se dispersa e, junto com ela, a fé e o foco. Aprender a ouvir o próprio tempo é sinal de maturidade. Há momentos de ação e momentos de preparo, e reconhecer essa diferença é o que impede que a gente se perca na pressa. O silêncio serve para isso, para ajudar a perceber quando é hora de agir e quando é hora de fortalecer
o que ainda está crescendo em silêncio. Nem sempre as pessoas ao redor entendem esse movimento. E tudo bem. O caminho interior não precisa de aprovação, só de verdade. Guardar o que é importante também é uma forma de se proteger do pessimismo alheio, da curiosidade vazia, da energia de quem desacredita antes mesmo de tentar. Há planos que só florescem quando estão longe dos olhares apressados. E quando o tempo certo chega, ele fala por si. Sem esforço, sem explicação. Porque o que foi construído com presença, paciência e discernimento carrega uma força que nenhuma palavra é capaz de expressar. Se esse vídeo te trouxe um respiro, compartilha com alguém que também anda precisando de silêncio para reencontrar o próprio ritmo. Às vezes, é nesse intervalo calmo que a vida se reorganiza e o que parecia parado, na verdade, estava apenas amadurecendo.